Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 9, Capítulo 220. Essas 50 espadas drenaram a resistência de Alakazam. Axel sabia que ele ainda poderia lutar, mas não seria útil. Nidorino era muito mais forte que Alakazam. Pode até ser um Pokémon de classificação rei. Vendo que não havia saída, Axel disse, eu me retiro, e levou Alakazam para dentro da bola. Seu Alakazam é forte. Ele parece ter muito mais experiência que seus outros Pokémons, comentou Giovanni. Foi uma boa luta, Axel. Você progrediu muito desde a última vez que te vi. Veio uma voz atrás dele. Era Koga. Koga e o espectador desconhecido desceram no estádio quando a batalha acabou. Sim, seu Alakazam foi incrível. Como você o treinou em digitação elétrica quando ele é um tipo psíquico? Perguntou o espectador. Axel apenas ficou ali e não escolheu responder. Ele não conhecia o homem, embora achasse que o homem era familiar. Oh, desculpe. Deixe-me apresentar a você Morgan Surge. Ele é o líder de ginásio de Cidade Vermilion, disse Koga apresentando o espectador. Então é daí que eu o conheço, pensou Axel. Ele deve ter visto algumas fotos de Morgan Surge. Então, como você o treinou para ataques do tipo elétrico? Perguntou Morgan novamente. Segredo do treinamento. Escolho não revelá-lo, respondeu Axel. Cara, vamos lá, me diga. Estou realmente interessado nisso, disse Morgan novamente. Morgan, você tem que respeitar a privacidade de Axel. Que tipo de líder de ginásio você é se não respeita? Disse Koga apoiando Axel. Tudo bem, suspirou Morgan. Tudo o que posso dizer é que você pode não encontrar outro Alakazam fazendo a mesma coisa que Light fez. Alakazam normais não seriam capazes de fazer isso, disse Axel. Morgan suspirou novamente. Normalmente, quando um Pokémon domina seu núcleo, ele inova ou modifica movimentos de acordo com seu tipo de núcleo. Seria quase impossível para um Pokémon fazer isso com outros núcleos. Foi por isso que Axel ficou surpreso quando Beedrill usou Mente Calma e Minimize combinados para fazer resolução. No entanto, Axel sabia que isso só era possível devido aos poderes do sistema. Alakazam estava fazendo isso com a ajuda de seu poder psíquico. Psíquico era uma das tipagens mais versáteis que já existiram. Poderia ajudar um Pokémon a sentir a energia infinita ao redor da natureza muito mais rápido. Foi por isso que Alakazam pôde aprender Choque do Trovão e Lança-Chamas. E o principal componente para isso era a tipagem Poder Oculto, que também era psíquica. Sinto muito por bisbilhotar seus segredos. Vim aqui porque ouvi muito sobre você. Sou um homem velho, mas curioso. Mal posso esperar para lutar com você em uma batalha de ginásio. Quando você vem para minha academia? Perguntou Morgan. Na verdade, eu planejava visitar sua academia depois de vencer isso, mas não esperava perder, disse Axel. E por que você acha que perdeu? Perguntou Giovanni. Bem, eu perdi, não foi? Haha, você é um garoto engraçado, disse Giovanni e pegou o distintivo da terra e o entregou a Axel. Mas, Axel, você venceu de forma justa e honesta. Aquele Beedrill e Nidorino eram do meu time principal. Ambos eram Pokémons de nível rei. Claro, você não venceria contra eles. Se vencesse seria um milagre, explicou Giovanni. Então por que você os usou? Perguntou Axel. Ele sabia que aqueles Pokémons eram muito mais fortes. Ele só queria perguntar por que Giovanni fez isso. É um dever de um líder de ginásio. Normalmente os líderes de ginásio lutariam contra os desafiantes para testá-los. No entanto, também é dever de um líder de ginásio ensiná-los. Depois que você derrotou meu Sandslash, eu já sabia que você venceria essa batalha de ginásio. Então, tomei um caminho diferente para lhe ensinar suas deficiências e erros. Além disso, usar um Pokémon de nível rei em uma batalha de ginásio de terceiro nível já quebra as regras. Então você tecnicamente venceu no momento em que eu tirei meu Beedrill, explicou Giovanni. Axel pegou o distintivo e colocou no bolso do distintivo. Ele queria se virar e levantar o distintivo como Ash fazia toda vez que ganhava, mas se controlou. Agora, de acordo com as regras, você ganharia 8 milhões de Pokédólares de mim. Tenho outra ideia. Se você escolher abrir mão do dinheiro, eu estaria disposto a lhe dar um presente, propôs Giovanni. Eu aceitaria o presente, disse Axel sem pensar duas vezes. Ele estava com pouco dinheiro, mas sabia que isso mudaria em breve. 50% dos recursos da floresta e a solução de Pokémon das sombras lhe renderiam muito. Ele estaria literalmente nadando em dinheiro. Flint também lhe dera uma pedra dura como presente e era uma pedra formada naturalmente. Ele esperava uma boa surpresa de Giovanni também. Boa decisão. Ele chegaria ao seu hotel amanhã de manhã. Agora, por que não vamos comer alguma coisa? Estou morrendo de fome, disse Giovanni e então começou a se mover. Koga e Morgan começaram a segui-lo. Axel, sem saber o que fazer, também começou a segui-los. Giovanni o estava tratando como um velho amigo. Ele estava tentando se acostumar com isso. Em um restaurante luxuoso, Giovanni, Koga, Morgan e Axel estavam sentados em uma mesa cheia de comida deliciosa. A quantidade de comida era chocante, mas Morgan já tinha terminado metade dela. Quanto vocês podem comer? Perguntou Koga com desdém. Todos no restaurante estavam olhando para eles. Morgan tinha feito um grande alvoroço no restaurante. Você acha que isso é muito? Espere até ver meu filho, Tenente. Ele come mais do que eu. Então eles são pai e filho, pensou Axel. Morgan e Lott pareciam muito semelhantes. Ambos tinham músculos enormes e o mesmo estilo de cabelo. LT Surge era o líder de ginásio de Cidade Vermilion nos jogos e no anime. Os ginásios normalmente eram passados para a família, então não era de se espantar que eles fossem pai e filho. Então, Axel, você já ouviu falar sobre Brini? Capítulo 221. Então, Axel, você já ouviu falar de Brini? Perguntou Giovanni. Não, quem é ele ou ela? É claro que ele não tinha ouvido falar dele. É uma informação secreta, rebateu Koga. Giovanni se virou para Axel e disse, achei que Ok tinha contado a ele sobre isso.
Escute, Axel, Brini é da região de Unova. Ele tem 14 anos, a mesma idade que você, e já tem seu sexto distintivo de ginásio. O quê? Gritou Axel e se levantou da cadeira, surpreso. Calma, isso é informação secreta, disse Giovanni. Axel respirou fundo algumas vezes e sentou-se lentamente na cadeira. Quem é ele? Ele é de uma das famílias titulares? Ou da liga? Perguntou Axel. Nenhum deles. Ele começou como você, de uma família normal, e agora ele já tem seu sexto distintivo de ginásio. Isso significa: ele já tem um Pokémon com classificação pseudo-rei. Axel completou a frase de Giovanni. Isso foi um golpe enorme para Axel. Em um ano, o cara já tinha um Pokémon rank pseudo-rei, possivelmente mais de um. Para ser um campeão Pokémon de uma região, um treinador tinha que obter os 8 emblemas de ginásio, vencer a liga, vencer contra a Elite 4 e então o campeão. Esta era uma regra universal. No entanto, os requisitos para as batalhas de ginásio seriam diferentes de região para região. Por exemplo, na região de Kanto, para os 2 primeiros emblemas, o líder do ginásio desafiaria como um treinador intermediário todos os Pokémon de classificação rara. Para os 3 emblemas seguintes, o líder do ginásio desafiaria como um treinador avançado pelo menos um Pokémon de classificação elemental, e para os 3 últimos emblemas, o líder do ginásio desafiaria como um treinador mestre pelo menos um Pokémon de classificação pseudo-rei. No entanto, pode não ser o mesmo para outras regiões. Em outras regiões, os 2 primeiros emblemas, o líder do ginásio pode desafiar como um treinador iniciante ou como um treinador avançado. Mas os requisitos para a região de Unova eram os mesmos da região de Kanto. Então, para Brini ter seu sexto emblema, ele deve ter lutado com o líder do ginásio como um treinador de nível mestre. Então, ele deve ter tido um Pokémon de nível pseudo-rei. Axel achava que era rápido no treinamento de seus Pokémon. Ele pensou que talvez Cynthia pudesse competir contra ele. Mas agora, um ninguém aleatório estava progredindo mais rápido que Axel. Isso o preocupou e surpreendeu completamente. Então, quem é ele? Perguntou Axel. Não sabemos muito mais sobre ele do que isso. Ele veio de uma família de classe média na região de Unova. A região de Unova está tentando manter isso em segredo, disse Giovanni. Sim, eu não sei o que eles estão pensando. Eu até perguntei ao Alder sobre isso, mas ele simplesmente ignorou, dizendo que era apenas um boato, acrescentou Morgan. Mas como ele pôde progredir tão rápido? Quero dizer, se ele veio de uma família de classe média, ele pode não ter tido os recursos como eu. Eu pensei que estava crescendo rápido, suspirou Axel. É isso que torna esse caso interessante. Você sabe o motivo pelo qual eu queria lhe contar isso? Perguntou Giovanni. Você quer que eu trabalhe duro? Sim, e quero que você tenha cuidado. Cuidadoso? Sim, cuidado. Agora você é o atual sucessor de Oki, que é o mestre Pokémon. Não é um título simples. As pessoas agora começariam a mirar em você. Não sei se a informação sobre Brini é apenas uma farsa ou se é realmente a verdade. Quero dizer, obtivemos a informação em um momento perfeito, logo após você ter sido coroado sucessor. Então pode ser uma farsa. É só que eu quero que você tenha cuidado. Você não tem tempo de lazer agora. Sabemos que estamos forçando você a treinar mais duro, o que é cruel. Você tinha acabado de começar sua jornada. Mas se você não treinar mais duro, as coisas começariam a ser muito difíceis para você no futuro, disse Giovanni. Obrigado, senhor, pelo conselho, disse Axel. Sua cabeça ainda estava girando em Brini. Ao contrário deles, ele sabia o futuro deste mundo. Então, Axel podia dizer que não havia nenhuma figura proeminente chamada Brini na região de Unova. Isso era realmente uma farsa? Ou era um efeito borboleta? Ele não sabia dizer, mas planejava treinar ainda mais. Com isso resolvido, enviei o presente para o seu quarto de hotel. Não vou lhe dizer o que é. Quero que seja uma surpresa. Esse presente deve ajudá-lo um pouco em sua jornada, disse Giovanni. Eles então começaram a falar sobre coisas normais. Mas todas essas coisas normais eram muito mais interessantes para Axel. Depois de comer toda aquela comida deliciosa, Axel pensou em retornar ao seu quarto de hotel para verificar o presente enviado por Giovanni. Assim que ele chegou ao hotel, a recepcionista disse: Senhor Axel, há um pacote para você do líder do ginásio. Axel assentiu, assinou os documentos e levou o pacote para seu quarto. Ele abriu a caixa apenas para encontrar 5 cadernos com uma carta anexada. Ele abriu a carta, meu Deus do céu. Capítulo 222. Caro Axel, meu presente para você é pessoal. São 5 cadernos que escrevi à mão. É minha experiência pessoal sobre como criar um Pokémon forte. Há algumas coisas gerais das quais você já deve estar ciente. Há também minha visão pessoal sobre como criar seu Pokémon corretamente. Lembre-se, não quero que você siga todos os conselhos do caderno à risca. Se fizesse isso, seria apenas um segundo eu. O que quero é que você esteja ciente dos erros que cometi e esperava ter sabido sobre eles no passado. Basta folhear esses cadernos e fazer sua própria história. Seu líder de ginásio, Giovanni. Isso estava escrito na carta. Giovanni tinha dado a ele um tesouro. Obter uma visão sobre Pokémon do líder de ginásio era algo enorme. Ninguém iria querer dar tal informação. Imagine que você trabalhou duro a vida toda para chegar ao estágio de líder de ginásio. Você realmente daria todos os seus segredos para outra pessoa? Claro que não. Nem mesmo Oki lhe contou o segredo de como criar seus Pokémon. Então, por que Giovanni faria isso? Isso é algum tipo de armadilha? Ele queria me recrutar para a equipe Rocket no futuro. Os pensamentos de Axel começaram a se mover. Ele primeiro pensou que era suspeito, mas depois ciscou. O Giovanni que ele conheceu hoje era um cara genuíno. Ele realmente queria ajudar Axel. Então, Axel pensou em aceitar o presente. Acho que agora estou em dívida com ele, pensou. Ele pegou um caderno e começou a ler.
Depois de 2 dias ele tinha terminado o primeiro caderno. O primeiro caderno era intitulado Habilidades e Habilidades Ocultas, e cara, isso o deixou louco. O caderno não era grosso. Tinha apenas 50 páginas. Não era detalhado com todos os números e estatísticas, mas cheio de suas experiências pessoais como dito na carta. Levou 2 dias porque ele queria ler e reler tudo de novo e colocar na cabeça. Ele percebeu que não tinha dado importância às habilidades e habilidades ocultas de Pokémon. Ele tinha lido as coisas gerais encontradas na internet e ensinadas a ele na escola, mas eles nunca focaram muito em habilidades e habilidades ocultas. De acordo com Giovanni, habilidades e habilidades ocultas deveriam ser levadas a sério. Quando um Pokémon estava prestes a atingir o posto de rei, ele tinha que cumprir muitos requisitos. Um deles era ter domínio suficiente das habilidades e habilidades ocultas. A palavra-chave era suficiente, não totalmente dominado. Axel sabia disso. Olhando para a porcentagem de maestria de habilidades e habilidades ocultas de seus Pokémons, ele ficou satisfeito. O livro também disse que os Pokémon poderiam usar suas habilidades e habilidades ocultas muito mais suavemente quando evoluíssem e subissem de nível. Quando um Pokémon evolui e sobe de nível, ele se aproxima de seu eu primitivo. Habilidades e habilidades ocultas são parte de seu eu primitivo. Axel sabia disso também. Não a parte primal, mas ele notou um aumento na porcentagem das habilidades e habilidades ocultas quando elas evoluem ou sobem de nível. No entanto, de acordo com Giovanni, após atingir um certo estágio no treinamento de habilidades e habilidades ocultas, os Pokémon não podiam aumentar sua maestria até que evoluíssem ou subissem de nível. Isso era preocupante para Axel. Suponha que se ele treinasse a habilidade Super Crescimento de Ivysauro para seu potencial máximo e a deixasse evoluir, o que aconteceria? Outros podem não saber o nível exato para o qual Ivysauro deve aumentar sua maestria em Super Crescimento, mas ele pode devido ao sistema. Ele queria tentar. O livro também dizia que quando um Pokémon alcançava o estágio de Rank Rei, ele aumentaria ou evoluiria sua habilidade e quando alcançasse o Rank Campeão, ele aumentaria ou evoluiria suas habilidades ocultas. Axel sabia disso. Ancião Adam havia demonstrado isso a ele. No entanto, o que ele não sabia era que o tipo e o nível de aumento ou evolução dependeriam do próprio Pokémon. Se um Pokémon tivesse treinado suas habilidades e habilidades ocultas diligentemente, ele teria mais sucesso quando alcançasse o Rank Rei e Campeão. Isso deixou Axel perplexo. Ele se arrependeu de não ter focado seu treinamento nas habilidades dos Pokémon. Isso não era conhecimento geral, mas a experiência de um líder de ginásio. Era muito raro ver um treinador com um Pokémon de Rank Rei ou superior. Aqueles que tinham esse nível de Pokémon não revelariam seus segredos. Ele pensou em se concentrar nas habilidades a partir de amanhã. Houve outro fato interessante. Giovanni disse que os Pokémon cujas habilidades e habilidades ocultas mudam após suas evoluções devem ter algum significado. Após a evolução, algumas habilidades teriam um efeito completamente diferente. Por exemplo, a habilidade oculta de Nidorino é entusiasmo, ela mudaria para força absoluta quando evoluísse para Nidoking. Giovanni acredita que mesmo que as habilidades e habilidades ocultas mudem após a evolução, as habilidades ocultas anteriores devem ser bem dominadas. Ele não sabia o efeito exato disso, mas levantou a hipótese de que seria benéfico. Ele também levantou a hipótese de que a habilidade oculta era completamente diferente de habilidade. Ele disse que pode ter um efeito totalmente diferente depois que o Pokémon aumenta, ou evoluir sua habilidade oculta quando atinge o rank campeão. No entanto, como ele não tinha um Pokémon rank campeão, ele não sabia dizer. Havia outras hipóteses de habilidades e habilidades ocultas que haviam sido mencionadas no caderno. Ele pensou em experimentar com isso no futuro. Capítulo 223. Havia 5 cadernos que foram presenteados por Giovanni. Axel planejou ler todos aqueles livros antes de fazer qualquer coisa. Ele não queria cometer erros novamente. Os nomes desses 5 cadernos eram 1. Habilidades e habilidades ocultas 2. Evoluções e Rank Up 5. Itens e recursos 4. Movimentos e 5. Fundação Axel empacotou aqueles livros e então preparou um avião para a cidade de Vermilion. Ele tinha planejado encontrar K e então ganhar o ginásio da cidade de Vermilion no processo. O voo era hoje e ele estava com pressa. Ele planejou ler o segundo caderno do voo. O voo levaria 24 horas, então ele tinha muito tempo para matar. Ting, olá, aqui é seu piloto Avron. Nosso destino final é a cidade de Vermilion, mas faremos uma parada na cidade de Cornor por 2 horas. O voo levará 24 horas. A aeromoça ficará feliz em ajudar se você precisar de alguma coisa. Vamos ter um voo seguro. Ting, essa foi a mensagem do piloto antes da decolagem. Era um procedimento normal. Axel tinha começado a ler o segundo livro, Evoluções e Subida de Nível. Ele havia reservado 2 assentos para si mesmo, pois queria um pouco de privacidade. Ele não queria que outros soubessem sobre o conteúdo do livro. O voo estava quase vazio com 30 pessoas. A capacidade do avião era de mais de 50 pessoas. 10 horas no avião, todos estavam entediados e cansados, mas Axel não. Axel tinha mergulhado no livro. Assim como o primeiro livro não era grosso, mas tinha muita informação. Ele sabia como aumentar o rank de seus Pokémons até o rank Rei. A informação para aumentar o rank de um Pokémon para o rank avançado era de conhecimento geral. Havia muita informação sobre isso na internet. No entanto, o rank acima do rank avançado era escasso e não era gratuito. Então ele pagou uma quantia alta para obter o conhecimento sobre como aumentar o rank de um Pokémon até o rank Rei. A razão para Axel comprar conhecimento até o rank raro e não acima dele era devido ao seu suprimento. Dificilmente algum treinador tinha Pokémon acima do rank Rei. Aqueles que tinham eram basicamente as hegemonias da região e eles nunca publicavam esse conhecimento. Então, Axel não poderia comprar mesmo se quisesse.
Ele perguntou a Ok sobre isso, mas ele apenas ignorou dizendo que ele deveria ter uma base sólida e alcançar o posto de rei primeiro. Depois de ler as anotações de Giovanni, ele entendeu por que Ok disse isso. No capítulo da classificação pseudo-campeão, a primeira linha escrita por Giovanni foi: antes de ler este capítulo, eu aconselharia qualquer um a ter uma base sólida sobre seus Pokémon e desenvolvê-los até o limite. Se não fizer isso, não há chance de você aumentar o nível de seus Pokémons. Isso chamou a atenção de Axel. Embora Axel tivesse sido avisado, ele queria ler. Então, ele virou a página rápido. Bum! Um som alto pôde ser ouvido. Será que virei a página com muita força? Ele pensou brincando consigo mesmo. Ele estava tão preso ao livro que nem sabia o que estava acontecendo. Ele olhou ao redor e viu que os passageiros estavam nervosos. Uma pitada de medo podia ser sentida neles. Enquanto ele olhava ao redor tentando perguntar a um passageiro o que diabos estava acontecendo, a mensagem do piloto Avron chegou. Ting, nós encontramos uma manada de Pidgeot. Um dos nossos motores foi destruído. Não tema, temos motores de backup para tais situações e nossa equipe está lidando com aqueles Pokémon selvagens. Apenas sente-se e relaxe. Ting, o piloto disse para sentar e relaxar, mas nenhum deles conseguiu. Um avião voa muito mais alto no ar para que Pokémon selvagens não interfiram. Então, encontrar um Pokémon selvagem enquanto voava era muito raro. Eles estavam a cerca de 30 mil metros acima do solo. Normalmente, um Pokémon do tipo voador voaria apenas até 10 mil metros. Se um Pokémon fosse capaz de voar a uma altura de 30 mil metros, esse Pokémon deveria ser forte. Provavelmente um Pokémon de classificação elemental ou até superior. Foi por isso que os passageiros ficaram com medo. Treinadores de nível avançado eram escassos. Os passageiros não sabiam se havia um treinador de nível avançado na tripulação do avião. A possibilidade era baixa. Axel queria ajudar a tripulação do avião, mas nenhum de seus Pokémons era do tipo voador. Shedinja e Beedrill podiam voar, mas não podiam voar a uma altura de 30 mil metros e Charizard não era forte o suficiente para lutar contra um Pokémon de nível elemental. Bum! Outro bum! Axel cerrou os dentes. Ele não queria se sentir vulnerável. Ele fez uma anotação forte para capturar um Pokémon do tipo voador como Pidgey se ele sobrevivesse a esse fiasco. A aeromoça começou a acalmar os passageiros, mas todos eles também podiam ver o medo em seus olhos. Isso fez com que o passageiro perdesse a calma. Então, bum! Axel podia ver os motores pegando fogo da janela. Os passageiros começaram a gritar. Ting, o avião perdeu todos os motores. Apertem os cintos, preparem-se para o impacto. Axel não pensou em nada e jogou uma Pokébola. Light, você pode teletransportar todos os passageiros e a equipe para um local seguro? Não é possível. O avião está se movendo em alta velocidade. Se não estivesse se movendo, eu poderia ter tentado. Agora só posso teletransportar você com segurança, respondeu Light. Ok. Marcos, entre na Pokébola. Light, agora faça isso, gritou Axel. Capítulo 224. Axel abriu os olhos e se viu dentro de uma vasta floresta. Ele podia ver o avião cercado por um fogo devastador caindo perto do mar. Foi naquele momento que ele percebeu o quão útil era o movimento teletransporte. Se Alakazam não estivesse aqui, ele poderia ter morrido hoje. Ele começou a ligar para o seu telefone, mas não havia rede. Então ele chegou à área de pouso forçado. Os destroços do avião estavam flutuando no mar. Ele começou a procurar por sobreviventes. Alguns deles ficaram gravemente feridos, alguns tiveram sorte com poucos arranhões e alguns morreram. Axel não sabia o número real de pessoas que morreram, mas ficou chocado ao ver um corpo morto pela primeira vez. Ele tentou segurar o vômito e começou a ajudar os passageiros e os tripulantes. Por sorte, um dos tripulantes tinha Bellossom, que podia curar ferimentos. Axel disparou um sinal de socorro no ar. Ele sabia que estavam perto de uma cidade, então a ajuda chegaria em alguns minutos. O avião de fogo destruidor podia ser visto à distância. No entanto, mesmo depois de esperar por meia hora, não houve ajuda. 25 pessoas estavam vivas. 10 passageiros e 2 tripulantes morreram no acidente. Bellossom curou os feridos, mas ferimentos graves não foram curados. O piloto Avron decidiu caminhar até a cidade mais próxima. Ele parecia ter um mapa dos arredores. Senhor Axel, posso falar com você por um segundo? Disse Avron, o piloto, e gesticulou sua mão perto de uma árvore gigante. Ele queria ter uma conversa particular. Axel assentiu e o seguiu. Parece que só você tem um Pokémon de classificação elemental. Entre os membros da tripulação, eu tenho 2 Pokémons de classificação rara e meu copiloto tem um. Temos sorte de você ter vindo conosco, disse Avron suspirando de alívio. Então, qual é o plano, Avron? Perguntou Axel. Esperamos por 30 minutos, mas não houve resposta da cidade próxima. A cidade fica no oeste e se chama Burbus. Fica a cerca de 10 quilômetros de nós. A cidade deveria ter respondido. Enviamos vários sinais de socorro, mas não houve resposta. Então, alguma sugestão? Você é o piloto, me diga você. Disse Axel com uma voz frustrada. Ele já estava bravo devido à situação. A tripulação não estava preparada. Se eles estavam fazendo voos longos, um membro da tripulação deveria ser um instrutor de classificação avançada. Isso foi feito por segurança. Embora a taxa de acidentes desse tipo fosse muito rara, Axel sabia que as autoridades do aeroporto não haviam cumprido com suas obrigações. Por favor, não fique bravo, precisamos nos unir nessa situação. Eu planejei ir para a cidade com todos nós. Há passageiros feridos, mas os Pokémons os carregariam, então não seria um problema. Fica a apenas 10 quilômetros de distância, então pode levar de 5 a 6 horas, considerando o quão densa é essa floresta. Eu também acho que deveríamos começar a nos mover. Vai escurecer em algumas horas.
Não quero dormir na floresta esta noite, comentou Axel. Uma noite na floresta era um lugar assustador. Era uma floresta desconhecida para eles. Eles não sabiam que tipo de pokémons residiam ali. Era melhor chegar à cidade o mais rápido possível. Os pokémons carregaram os feridos e então começaram a andar. Axel tirou todos os seus pokémons, exceto Absol e Taurus. Axel agora tinha 4 pokémons de classificação elemental: Shedinja, Beedrill, Nidorino e Alakazam. Coincidentemente, apenas Axel tinha pokémons de classificação elemental. O resto, até mesmo os passageiros, só tinham pokémons de classificação rara, na melhor das hipóteses. Isso mostrou o quão raro era ter um pokémon de classificação elemental. Nem todos os passageiros eram treinadores. Alguns deles eram apenas pessoas normais. Talvez por sorte ou pela aura de 4 pokémons elementais, não houve encontros selvagens. Encontros selvagens seriam perigosos nessa situação, quando a maioria das pessoas estava ferida. Estava começando a escurecer. Eles tinham viajado cerca de 7 quilômetros e ainda faltavam 3 quilômetros para chegar à cidade. Axel poderia ter deixado Alakazam teletransportar todas essas pessoas para alguma distância, o que reduziria o tempo para chegar à cidade, mas ele não fez isso. Ele queria economizar a resistência de Alakazam para emergências. Eles levaram mais 1 hora para chegar aos portões da cidade. Axel podia ver o grande portão cercado por enormes muros. O interessante sobre a cidade era que o portão estava trancado por dentro. Embora fosse noite, o portão da cidade não deveria estar trancado. Axel estava começando a ter um mau pressentimento. Os guardas abrem a porta e ficam surpresos ao ver tanta gente à noite. "De onde diabos vocês todos vieram?" perguntou o guarda em um tom irritado. Parecia que ele já tinha muita coisa para fazer. O piloto Avron foi até o guarda e disse: "Olá, sou o Capitão Avron, um piloto do 20. Nós caímos e pousamos 10 quilômetros a leste daqui e também enviamos um sinal de socorro. Não recebemos nenhuma ajuda e decidimos chegar à cidade por nós mesmos." "Ah, nós sabemos sobre o acidente", disse o guarda. "Então por que nenhum de vocês veio nos ajudar?" perguntou Avron com um tom irritado. "Não temos tempo para isso." Entrem primeiro. A floresta não é segura e não quero abrir os portões por muito tempo", disse o guarda e imediatamente levou todas as pessoas para dentro. Axel entrou na cidade e imediatamente sentiu que algo estava errado. A cidade estava sombria e havia muito menos pessoas do lado de fora. Embora fosse noite, eram apenas 19 horas. "O que diabos está acontecendo aqui?" perguntou Axel. "Você não está autorizado a saber. Apenas vá para o sul, reserve um hotel e torça por um amanhã melhor", disse o guarda. Axel então mostrou seu distintivo de treinador avançado e perguntou: "Eu tenho autoridade agora?" Ser um treinador avançado tinha muitos benefícios. Um guarda não poderia ameaçar um treinador de nível avançado. "Sinto muito, senhor. Pode vir até aqui, o assunto é confidencial para contar aos outros", disse o guarda imediatamente. Axel andou com ele um pouco mais longe e perguntou: "Então o que está acontecendo aqui?" "Senhor, estamos enfrentando uma maré Pokémon." Capítulo 225. "Senhor, estamos enfrentando uma maré Pokémon." O quê?" "Sim, senhor, você me ouviu corretamente. Nós vamos enfrentar uma maré Pokémon." Quando Axel confirmou novamente o que o guarda disse, suas pernas começaram a ficar soltas, e ele se ajoelhou no chão. Este dia não começou bem. Primeiro foi a queda do avião. Ele pensou que era isso. Mas agora uma maré de Pokémon? Maré Pokémon ou guerra Pokémon ou ataque Pokémon foi um fenômeno onde centenas e milhares de Pokémon selvagens atacam assentamentos humanos. A maré era tão brutal que a Liga sempre tentava esconder as notícias da maré Pokémon. Eles não queriam que pessoas normais tivessem sentimentos ruins em relação aos Pokémons. Centenas e milhares de treinadores e pessoas morrem na maré Pokémon. Axel só tinha ouvido falar sobre isso de Ok e Adam antes. Ele nunca tinha visto pessoalmente uma maré de Pokémon. Eles o aconselharam a fugir se tal situação ocorresse. "Existe alguma cidade próxima para onde eu possa ir?" perguntou Axel. "Sinto muito, senhor, mas a cidade mais próxima é Cornor, que fica a 10.000 quilômetros daqui. A maré deve estar chegando em breve. Acho que seria mais seguro para você estar aqui do que viajar nessa situação", disse o guarda. Suspirando de frustração, Axel foi até um hotel para reservar um quarto. Ele ligou para Blue e Ok, mas nenhum deles atendeu o telefone. Então, ele mandou uma mensagem para Ok dizendo que estava na cidade de Burbos que enfrentaria uma maré de Pokémon. Ele foi para seu quarto, pediu comida e comeu. O clima da cidade inteira era muito sombrio. Algumas pessoas estavam rezando para Arceus, e algumas delas estavam comendo muito como se não houvesse amanhã. Parecia uma prequela de um apocalipse. Já eram 9 da noite e ele não tinha nada para fazer. Na verdade, ele não queria fazer nada. Seu coração e mente estavam uma bagunça. Ele foi para a cama e adormeceu. Na manhã seguinte, ele acordou e viu que havia várias notificações de chamadas perdidas de Ok e Blue. Ele pegou o telefone e ligou para Ok. "Tring, tring, 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 Kachak. Olá, meu rapaz, bom dia para você." "Ei, Ok, você recebeu minha mensagem, hein?" "Certamente que sim. Lamento que você tenha que passar por isso, mas também é uma excelente oportunidade de aprendizado para você." "Que oportunidade de aprendizado?" "Estou no meio de uma guerra." Ele estava frustrado e com medo. Ele não sabia o que fazer. Ele nunca tinha enfrentado uma situação dessas e Ok ainda estava agindo feliz e sarcástico. "Primeiramente, você tem um copo de água no seu quarto?" perguntou Ok. "Por quê?" "Só me diga primeiro." "Sim, tem uma na mesa." "Ok, beba um copo cheio de água." "Por quê?" "Simplesmente faça isso, está bem?" Axel não sabia o que Ok estava planejando, mas seguiu as instruções. "Agora, respire fundo e tente se acalmar." Axel fez isso também. Parecia infantil, mas realmente o ajudou a se acalmar. "Falei com a Liga e obtive a informação.
É uma maré de Pokémon de nível baixo com poucos Pokémons de nível elemental. Primeiro de tudo, deixe-me dizer a você, sua vida não está em perigo e nunca estaria em perigo. Agora, eu quero que você participe dessa maré Pokémon porque eu quero que você aprimore suas habilidades. Se você quiser ser um campeão Pokémon, você teria que passar um mês em terras áridas. E acredite em mim, a maré Pokémon pareceria um cachorrinho comparado a terras áridas. Você vai até o gabinete do prefeito e diz a ele que o professor Oki o enviou. Você saberá mais sobre isso no gabinete. Agora, Shop. Oki então desligou o telefone. Conversar com Oki o acalmou. Ele não sabia o que Oki queria dizer quando disse que sua vida não estava em perigo. Mas ele escolheu acreditar em Oki. Já que Oki havia garantido sua segurança, participar da maré não seria um problema. Ele teria que participar, já que era um treinador de nível avançado. Ele tomou seu café da manhã e então foi para o gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito era facilmente reconhecível, já que era o prédio mais alto da cidade. Havia guardas posicionados perto do portão. Axel mostrou seu distintivo de treinador de nível avançado e o guarda o deixou entrar. Ter o distintivo estava abrindo muitas portas para Axel. Ele foi até a recepção e perguntou: "Com licença, estou aqui para encontrar o prefeito." A situação era terrível aqui, mas a recepcionista era doce e tinha um sorriso no rosto. "Sinto muito, o prefeito está ocupado em uma reunião agora. Você pode me dizer seu nome para que eu possa marcar uma consulta? Na verdade, estou aqui para a mesma reunião. Meu nome é Axel Blaze e fui enviado aqui pelo professor Oki." Ouvir o nome de Oki a endireitou. Ela pegou um Pokécard de Axel e começou a combinar os dados. "Senhor Axel, o salão de reuniões fica no segundo andar. Por favor, siga-me", disse a recepcionista e começou a subir as escadas. Axel a seguiu e logo chegaram à porta do salão de reuniões. "A reunião está acontecendo lá dentro. Não tenho permissão para entrar." Axel agradeceu e então bateu na porta. Ninguém respondeu, então ele simplesmente entrou. "Derek, quão ruim é a situação? Quantos Pokémons de nível elemental enfrentaríamos? Não sei o número exato, mas pelo menos meia dúzia ou até uma dúzia. Ei garoto, este não é o lugar para andar por aí. Saia daí", gritou um homem de meia idade. "Desculpe pela interrupção, mas me disseram para comparecer a esta reunião." "Com a autoridade de quem?" Professor Samuel Carvalho. Capítulo 226. A sala ficou em silêncio depois que Axel disse o nome de Oki. O nome de Oki tinha o poder de causar silêncio. Ele era um mestre Pokémon, afinal. Então era isso que a Liga queria dizer quando disse que a ajuda estava chegando? A sala era escura e pequena, com uma grande mesa redonda no meio. Havia 7 homens adultos discutindo sobre a próxima maré de Pokémon. "Bem-vindo, Axel. Por favor, sente-se. Se a Liga quiser você aqui, ficaremos felizes. Meu nome é Derek. Sou o prefeito desta cidade", disse o homem de meia idade. Axel podia ver uma linha preta abaixo dos olhos. É evidente que o homem não dormia há dias. Axel assentiu e sentou-se no único assento disponível. "Marque e ligue para a Liga novamente. Precisamos de ajuda. Não podemos lidar com essa maré", disse outro homem de meia idade. "Eu liguei para eles várias vezes, mas eles não estão recebendo a ligação. Eles só disseram que enviariam um mensageiro." "Você é o garoto mensageiro?" "Não creio que seja. Acredito que seja o sucessor do professor Oki. Não me importa se ele é o próprio Oki. Ele não vai nos ajudar em nada." Então, Vosh, de repente Alakazam apareceu. Axel sabia quem era. Era o próprio Pokémon de Oki. Ele era bem amigável com esse sujeito. Seus olhos ficaram roxos e todos conseguiam ouvir sua voz dentro de sua cabeça. A Liga decidiu sobre sua cidade. Axel atuaria como um dos 5 comandantes de zona para esta maré. Ele seria o líder e seria o segundo em comando depois de Salan. Esta posição dele seria temporária, mas você deve dar a ele o mesmo respeito. "O quê?" gritou Mark e se levantou da cadeira. "Você está dizendo que a Liga está deixando o novato assumir a liderança da maré? Você está brincando comigo?" "Mark, acalme-se. Não podemos ir contra a Liga", disse Derek apaziguando Mark. "Aqui queríamos obter ajuda e o que recebemos em troca foi ainda mais problemas", disse outro homem de meia idade. "Senhor Alakazam, realmente temos que seguir uma ordem tão absurda?" perguntou outro homem de meia idade. "Não questionem as ordens. Vocês são soldados e seu trabalho é seguir as ordens, nada mais", disse Alakazam. "Mas, você deveria ouvir seu prefeito. A decisão da Liga é final. Já que você questiona tanto as ordens, você seguirá Axel e garantirá que cada ordem dele seja executada efetivamente. Se você quiser se opor a isso, então você terá que enfrentar as consequências. Eu ficaria aqui até a maré baixar. Se algum de vocês desrespeitar Axel, vocês teriam que lidar comigo", disse Alakazam. "Mas, Mark, sente-se. Você sabe que não podemos ir contra a Liga", disse Derek com uma voz severa. "Mas a Liga está basicamente nos usando para treinar o bastardo dele. Sente-se." Enquanto isso, Axel não conseguia entender a cabeça ou a cauda dessa situação. Ele estava tentando sobreviver à maré, mas agora ele foi eleito como um líder? O que Oki ou a Liga estavam pensando? "Axel, assuma a liderança", disse Alakazam. Demorou um momento para que todos, incluindo Axel, percebessem que agora tinham que se reportar a um garoto de 14 anos. Por que não nos apresentamos primeiro?" "Meu nome é Axel Blaze", disse Axel. "Eu sou Salan. Meu nome é Rock. Me chame de Bai. Pode me chamar de Yolk. Olá, eu sou Boodle. Marca. Você me conhece. Eu sou Derek. Tudo bem, quão grande será a maré?" perguntou Axel. "Não sabemos o tamanho real. É uma maré Pokémon de baixo nível. O grau da maré não foi determinado, mas nossas informações nos dizem que é um grau B. Então o número seria de alguns milhares a 100.000. Confirmamos que há 30 Pokémon de classificação elemental até agora. Um deles é suspeito de estar no pico e está prestes a evoluir para a classificação Pseudo-Rei.
pode haver outros Pokémon de classificação elemental. Não terminamos de explorar, disse Salam e deu um relatório detalhado. Quantos Pokémon de nível elemental nós temos? Todos nós 5, excluindo Mark e Derek, somos treinadores de nível avançado. Cada um de nós tem 2 Pokémon de nível elemental e eu tenho 3 Pokémon de nível elemental. Há 15 tenentes abaixo de nós, cada um com um Pokémon de nível elemental. Há também outros que têm um total de 6 Pokémons de nível elemental. Então, um total de 32 Pokémons de nível elemental. Axel se sentiu sortudo ao ouvir o número de treinadores de nível avançado e Pokémon de nível elemental. Para uma cidade pequena como essa, era uma bênção ter tantos treinadores de nível avançado. Ok. Qual é a nossa estratégia para tudo isso? Você deve ter pensado em algo sobre isso, perguntou Axel. Nós realmente vamos deixar um garoto de 14 anos mandar em nós? Vocês não têm vergonha? Gritou Mark novamente. Axel estava se sentindo estranho por ser o líder também, mas Mark tinha acabado de dobrar suas dúvidas. Mark, eu disse para você se acalmar, disse Derek novamente. Você pode querer sentar aqui e lamber, fatiar. Um som pôde ser ouvido. Parecia que alguém tinha balançado uma espada afiada e então, todos puderam ver a cabeça de Mark deixando seu corpo e caindo em direção ao chão. Mark, gritou Derek e correu em direção a ele. Eu disse para você se reportar a Axel e considerá-lo seu líder. Se alguém mais quiser se opor, levante a mão, disse Alakazam. Ninguém ousou se opor depois disso. Eles sabiam que Alakazam foi enviado aqui pela Liga e era um Pokémon forte. Eles não seriam capazes de lutar contra ele. Todos começaram a tratar Axel como seu líder depois disso. Axel começou a fazer algumas perguntas. Capítulo 227. Ontem, 22 horas da noite. Liga Canto. Ok, você pode me dar uma razão para ter chamado todos nós aqui à noite? Perguntou Agatha com uma voz severa. É bom ver você também, Agatha respondeu Ok. Agatha zombou do comentário de Ok. Eles eram rivais na época. Agatha poderia ser considerada a mais poderosa da Elite 4. A reunião tarde da noite foi convocada a apenas 2 horas por Ok. A mensagem foi tão explosiva que todos ficaram surpresos. Todos os líderes de ginásio, os membros da Elite 4 e o campeão Charles compareceram à reunião sem ninguém ausente. Senhor Ok, você convocou esta reunião dizendo que é urgente. Só queremos saber o que é, disse um homem de cabelo vermelho. Seu nome era Kiveri, um Elite 4 do tipo gelo. Ele era tio de Lorelai. Decente como sempre. Aprenda algo com seu jovem, Agatha, disse Ok. Professor, eu sei que você gosta do suspense, mas você poderia nos dizer do que se trata? Perguntou um jovem com músculos grandes. Ele era Bruno, outro Elite 4 da região de Canto. Bruno era jovem e tinha acabado de ser promovido para Elite 4. Sim, professor, vamos ouvir, acrescentou Charles, o atual campeão. Há uma onda de Pokémon chegando a uma cidade chamada Burbus. Quão grande é a maré? É de nível apocalíptico? Nunca ouvi falar de marés tão grandes agora, perguntou Agatha com preocupação. Maré Pokémon tinha sido uma verdadeira dor de cabeça para a Liga. Eles causariam uma quantidade enorme de destruição, e nunca havia forças suficientes para isso. Não, é apenas uma maré de Pokémon de baixo nível. Então por que você chamou todos nós aqui? Perguntou Agatha. Maré de Pokémon de baixo nível era ocorrência normal, de acordo com a experiência da Liga. Eles tinham que lidar com essa maré semanalmente. Normalmente ninguém interrompe ou questiona Ok devido à sua posição, exceto Agatha. Então, quando tal reunião ocorre com Ok presente, apenas Agatha seria a única falando com Ok. Axel está em Burbus agora. O quê? Ele está bem? Perguntou Agatha com preocupação. Ela pode não gostar de Ok, mas gostava daquele garoto. Aquele garoto era esforçado e humilde. Por agora. Quando ocorre a maré? Perguntou Charles. Após 8 a 10 dias. Isso nos deixa bastante tempo para resgatar Axel. Você quer que enviemos uma equipe de resgate, ou você quer ir lá sozinho? Perguntou Bruno. Esse é o motivo desta reunião. Quero que Axel faça parte dessa maré Pokémon, disse Ok. Senhor, sem desrespeito, mas Axel começou sua jornada há apenas 1 ano. Ele ainda é uma criança. Seria demais para ele fazer parte de uma maré Pokémon, disse Kiveri. Ele sentiu pena do pobre garoto. Kiveri, Axel já é um treinador de nível avançado agora. Não há como recuar, disse Agatha. Sério? Ele não começou sua jornada há apenas 1 ano? Perguntou Kiveri em descrença. Ele não estava de olho no novo sucessor, pois estava ocupado. Descobrir que Axel já era um treinador de classificação avançada o surpreendeu. Foi uma conquista tremenda. Ser um treinador de nível avançado tinha muitos benefícios, mas também vinha com pesadas responsabilidades. Uma das muitas responsabilidades era que eles tinham que participar da maré Pokémon se estivessem perto dela. Eles não podiam recuar. Nem mesmo a Liga e Ok podiam fazer nada a respeito. Eu olhei nos arquivos deles. Eles têm um total de 32 Pokémons de classificação elemental. Esse é um bom número. Embora eles tenham números suficientes para sobreviver à maré Pokémon, acho que enviar mais suporte para proteger o jovem Axel seria uma boa decisão, disse Bruno. Mas Giovanni recusou imediatamente. Eu recuso. Se quisermos que ele seja nosso futuro campeão, ele precisa ganhar e não ser presenteado. Se ele não consegue sobreviver nem com seus Pokémons, ele pode muito bem desistir de seus sonhos. Eu vou pensar que ele não tem o que precisa. Você não acha que está sendo muito duro com ele? Ele ainda é muito jovem. Eu lembro que você parece conhecê-lo pessoalmente, então por que é tão rígido com ele, Giovanni? Perguntou Bruno. Eu também concordo com Giovanni, acrescentou Agatha, e isso surpreendeu a todos, pois sentiam que pelo quanto ela se importava com ele, ela seria a primeira a discordar. Você não o viu em batalha. Eu vi. Ele é um lutador e este é um grande campo de batalha para ele. É seu domínio e ele é o guerreiro. Mas Lady Agatha, isso não é demais?
Ele ainda é muito jovem. Ele não deveria enfrentar esse tipo de problema. Você está sendo muito rigorosa com ele e isso quebraria. Você acha que eu sou demais? Você sabe que ele é o sucessor de Ok, certo? Sim, nós sabemos e essa é uma ótima decisão. Pelo menos ele estaria protegido por aquelas sanguessugas. Sim, e Samuel fez um acordo com ele, disse Agatha. Que tipo de acordo? Que ele passaria um mês nas terras áridas. Absurdo. Professor, você ficou senil? Se você quer matá-lo, não faça essas brincadeiras. Os líderes de ginásio e a Elite 4 começaram a reclamar depois de ouvir o que Agatha disse. Ninguém sabia como Agatha sabia sobre isso, pois ela consideraria comer esterco de taurus do que falar com Ok. Acalmem-se, disse Ok a todos. Professor, podemos perguntar por que o senhor propôs tal coisa? Perguntou Charles. Professor, você sabe tão bem quanto nós o quão importante o jovem Axel é para nós. Como você pode tomar uma decisão dessa sem pensar na segurança dele? Ok não pareceu ser afetado pelas acusações enviadas a ele e simplesmente disse, seja qual for a decisão que eu tome em relação ao meu sucessor, preciso pedir seu conselho? Era uma frase simples, mas o brilho em seus olhos dizia outra coisa. Esta é a segunda vez que vocês questionam minha decisão sobre Axel. Lembrem-se da segunda vez. Não haverá uma terceira, disse Ok liberando sua aura. O quarto começou a ficar pesado. Capítulo 228. Se você está tão preocupado com ele, deixe-me lhe dizer. No momento ele tem 4 pokémons de classificação elemental, um dos quais é muito experiente. Ele também tem 2 pokémon de classificação rara com ele. Ele é o treinador mais poderoso em Burbus agora, então você não precisa se preocupar. Então me diga, com esses muitos pokémons fortes, você acha que ele precisa da nossa proteção? Não, se o que você disse é verdade, então não precisamos ter medo. No entanto, esta seria sua primeira maré pokémon. Eu só quero ter certeza de que ele está seguro. É por isso que eu estaria enviando meu Alakazam para protegê-lo. Se ocorrer qualquer situação em que sua vida esteja em perigo, Alakazam o protegeria. Acho que seria melhor para Axel liderar uma corporação na batalha. Seria uma boa prática para sua habilidade de liderança, lidar com multidões, mentalidade e estratégia. Se as coisas derem errado, Alakazam lidaria com as coisas com seu poder. Disse Ok. Ouvir isso colocou todas as pessoas presentes aqui sob séria reflexão, mas todas concordaram. Elas nunca mencionaram o número de pessoas que podem perder a vida se Axel der um comando errado. Para elas, mesmo o sacrifício de milhares não era nada grande se a cidade pudesse ser preservada. Embora possa parecer frio, eles sentiram que se o sacrifício de centenas pode ajudá-los a criar um treinador de nível campeão que protegeria Canto de ameaças internas e externas por décadas, então é acessível. A população perdida pode ser superada em uma década e tudo ficará bem, mas não acho que eles concordarão em fazer isso facilmente. Mesmo se nós os ordenarmos, eles se comportarão como se tivessem seguido nossas ordens, mas farão de Axel um líder fantoche e outra pessoa governará as coisas na corporação. Disse Kiveri. Essa é outra razão pela qual estou enviando Alakazam para lá. Isso garantiria que eles não fizessem truques conosco e ele estaria protegido do perigo caso as coisas dessem errado, disse Ok. E as terras áridas? Não terei mais nenhuma discussão sobre esse tópico. Axel Blaze passaria um mês nas terras áridas antes de desafiar o campeão ou eu cancelaria suas qualificações. E você sabe que eu posso fazer isso. Eu diria novamente, não julgue um gênio com a visão de pessoas comuns. Eles são extraordinários. Você prejudicaria o crescimento dele se o comparasse a pessoas comuns. Ele me enfrentou e perdeu feio. Ele não me considerou uma montanha intocável. Para ele sou apenas uma colina íngreme, difícil de escalar, mas não impossível. Então não estrague com seus cuidados. Todos sabiam que Ok estava à beira da loucura. Ok já havia dado o segundo aviso, então eles ficaram quietos. Axel começou a caminhar em direção ao centro Pokémon. Todos os seus Pokémons estavam bem, mas ele queria que eles estivessem em ótimas condições antes da maré. Havia uma longa fila no centro Pokémon. A fila devia ter algumas centenas de metros de comprimento. Axel podia ver jovens treinadores esperando na fila. Alguns deles estavam nervosos com a maré, enquanto outros estavam animados para ganhar mérito militar. Mérito militar eram pontos de mérito que alguém ganhava servindo sua região. Poderia ser usado para trocar vários tipos de recursos e tinha muitos benefícios. Enquanto os jovens treinadores tinham sentimentos mistos, os antigos treinadores estavam, em sua maioria, tristes e melancólicos. Eles devem ter passado por marés semelhantes para saber sobre isso em detalhes. Axel foi à frente da fila e o guarda o parou. Ele mostrou seu distintivo de treinador avançado. O guarda pediu desculpas a Axel e o deixou entrar. Ei, guarda, por que esse garoto pode entrar enquanto temos que esperar na fila? Perguntou um jovem treinador. Sim, você não sabe sobre igualdade, disse outro. Axel não se concentrou naquele argumento e simplesmente entrou. As enfermeiras estavam ocupadas verificando os Pokémons. O custo do tratamento médico era 50% do original agora, pois eles queriam apoiar os treinadores para a maré. A enfermeira levou 30 minutos para examinar todos os Pokémon de Axel. Todos os seus Pokémons estão saudáveis e em ótimas condições. Eu só recomendo que você os deixe descansar antes da maré, disse a enfermeira. Obrigada, enfermeira. Não se preocupe. Que Arceus esteja a seu favor, disse a enfermeira com a maior seriedade. Que Arceus esteja a seu favor também, respondeu Axel. Era uma forma de dizer boa sorte quando havia uma maré de Pokémon. Era uma gíria comum. Axel não sabia sobre isso 2 horas atrás, mas ele tinha se familiarizado com isso. Axel assentiu e saiu do centro Pokémon. Ele comeria algo antes de entrar no gabinete do prefeito novamente. A reunião ainda não havia terminado. Eles tinham que decidir muitas coisas. Dar autoridade de uma zona para Axel era uma delas. Capítulo 229. Axel chegou ao gabinete do prefeito. O guarda não o parou como da última vez.
A recepcionista foi doce como sempre. O local de encontro foi alterado para o primeiro andar em vez do segundo andar, pois havia mais pessoas agora. Axel seguiu a recepcionista novamente e, como da última vez, todos os 6 homens de meia idade estavam presentes, além de outras pessoas. Axel, por favor, entre. Estamos apenas discutindo o possível arranjo de defesa que poderíamos adotar para a próxima maré, disse Salan. Outros também estavam olhando para ele em busca de possíveis comentários. Todas essas coisas eram novas para ele, mas ele tinha que cuidar delas, já que ele foi nomeado comandante de zona agora. Acho que deveríamos. Assim que ele começou, um dos tenentes perto do lado de Ba interrompeu Axel. Não sei por que estamos seguindo uma decisão tão absurda e até mesmo considerando torná-lo um comandante de zona. Não estou tentando ser duro aqui, Sr. Axel. Você pode ter sido um prodígio do seu tempo, mas ainda é uma criança. Falta-lhe experiência. Agora você seria responsável pelas vidas de milhares de soldados. Só acho que você não conseguiria lidar com isso. Não quero que nossos cadetes e capitães percam suas vidas devido à sua incompetência. Ele era um dos tenentes mais jovens. Ele estava no final dos 20 anos, mas surpreendentemente era um treinador de nível avançado. Esse era um bom nível de conquista. Nem todo mundo era como um monstro como Axel. Ele seria um comandante de zona dessa vez antes de Axel intervir. Ele perdeu sua chance nessa catástrofe e estava tentando encontrar apoio para usurpar sua posição. Isso fez maravilhas e outros tenentes e capitães começaram a dizer que não seguiriam alguém tão jovem. Como você espera que eu siga esse garoto? Estou colocando minha vida em risco e agora tenho que seguir esse garoto e ser morto devido aos seus erros. De jeito nenhum. Se vocês o escolherem para ser um líder de zona, eu não o seguirei, disse um dos capitães. Outro se juntou a ele. Nós mal sabíamos alguma coisa sobre táticas na idade dele. Ele pode ser forte, mas eu também não vou segui-lo. Mas algumas pessoas se juntaram à discordância. O jovem tenente sorriu e sentiu que havia vencido dessa vez. Olhando para Axel, que apenas abaixou a cabeça com o cabelo cobrindo os olhos, ninguém sabia o que ele estava pensando. Enquanto tenentes e capitães pensavam que Axel havia aceitado seu destino, os comandantes de zona e o prefeito estavam com medo de outra baixa. Embora Lacazon não estivesse aqui no momento, eles sabiam que ele os observava de algum lugar. Axel perguntou lentamente por confirmação. Então fui eleito comandante de zona? Sim, você foi selecionado como comandante de zona para uma das 5 direções cardeais pela cúpula da liga, disse Salan. Axel rapidamente puxou uma espada do nada e atingiu o jovem tenente com a parte de trás de sua espada em seu estômago. A ação rápida de Axel surpreendeu a todos, pois o tenente não conseguiu reagir à sua velocidade e caiu com o impacto. Um dos capitães pegou a mão de Axel e disse: pare com sua violência imediatamente. Você não pode atacar ninguém só porque tem vontade. Capitão Moore, não o perturbe, disse Salan em voz alta. Mas, comandante, ele é. Eu disse para você parar com isso. Você está me desobedecendo? O capitão ficou quieto após ouvir Salan. Salan era o comandante e o cara com mais autoridade militar nesta cidade agora. Axel então falou: um soldado, não importa qual patente, tem que seguir as ordens do superior, mesmo que seja absurdo. Você também deveria saber o quão rigorosa é a disciplina do exército. Você deveria saber o que aconteceria quando uma ordem fosse ignorada. No entanto, um tenente que não é um tomador de decisões ousa desafiar a ordem da liga? Qual será o prestígio da liga e como ela deterá os inimigos na sombra se algo assim acontecer? Essa coisa pode se espalhar mais tarde por canto e as pessoas podem considerar sua ordem apenas como conversas e nada mais. Você ousaria correr o risco e ser como ele se isso levasse a essa situação? Mas ele não quis dizer algo assim. Ele estava apenas um pouco triste com a decisão e perdeu o controle de suas emoções. Você não pode ser muito duro com ele e espancá-lo até quase a morte, disse um dos capitães. Agora é a hora logo antes da maré Pokémon. Há muitas pessoas na cidade que estão bravas, tristes e até com medo. A presença dos militares é a única coisa que está impedindo a cidade de entrar em anarquia completa. O que acontecerá quando a presença dos militares for suspensa? Eles perderão o controle nessa situação e até abandonarão a humanidade que há neles, tornando-se animais completos e até mesmo encarnações do caos. Eles roubarão, assassinarão, estuprarão ou farão qualquer coisa que possam pensar. Eles sentirão que devem aproveitar os últimos dias de sua sobrevivência e cometerão atos hediondos. Você ousa pensar que isso não aconteceria se as ações disciplinares se tornassem brandas para os infratores? Perguntou Axel. A sala inteira ficou em silêncio. Todos sabiam disso, mas nenhum deles tinha pensado nas consequências a tal ponto. Axel pode estar exagerando, mas todos sabiam que ele estava certo. Axel olhou para todos na sala e disse. Capítulo 230. Axel olhou para todos na sala e disse: durante o período de maré Pokémon, a ordem da liga deve ser seguida à risca. Qualquer infrator seria e deveria ser punido por seus superiores. Esta é a lei. A lei proporciona estabilidade e segurança às pessoas, especialmente nessas situações e como sou o comandante da zona, estou mais alto do que a maioria de vocês no atual estado de emergência. Nenhum violador teria misericórdia, não importa quem seja. Nessa situação, seus Pokémon são mais necessários do que você, e não você mesmo. Eu poderia simplesmente te derrubar e pedir para seus Pokémon nos ajudarem em troca da sua vida e depois lidarmos com o problema que está por vir e não tomar nenhuma atitude contra você. Eles seriam espertos em me ouvir para sua segurança. No entanto, sua eficiência de batalha será reduzida drasticamente e eles podem se tornar uma vítima na maré. Axel terminou seu discurso falando sobre como lidaria com os infratores que não seguissem ordens. Então, o que você quer escolher? Ninguém disse nada depois disso. Axel parecia ter se posicionado no grupo. Axel chutou o tenente que estava no chão. O poder do chute de Axel não podia ser subestimado. Ele vinha treinando seu corpo desde que conseguia se lembrar e com o poder da aura, esse chute foi devastador. O tenente desmaiou no local.
Então, de agora em diante, sou um dos 5 comandantes de zona da cidade de Burbus, encarregado da segurança da cidade contra a próxima onda de Pokémon, declarou Axel. Axel estava olhando para todos, do prefeito, comandante e comandantes de zona, tenentes e capitães. Nenhum deles se opôs à sua declaração. Agora que o problema do meu posto foi resolvido, posso perguntar em que direções serei colocado e qual é a topografia geral daquela área e seus arredores? Perguntou Axel. Sim, nós enviaremos para você. Mas primeiro queremos saber qual direção você tomaria. Há 5 direções: norte, sul, leste, oeste e central. Os deveres do norte, sul, oeste e leste são autoexplicativos. Eles enfrentariam a maré Pokémon. No entanto, o dever do lado central é especial. Eles ajudariam outros lados em necessidade e ajudariam as pessoas da cidade a evacuar se a maré tomasse conta da cidade. Como está a sua primeira maré? Queremos que você selecione primeiro. Queremos que você se sinta confortável, disse Salan. Salan era o comandante desta maré. Rockbye, Yolk, Buodon e agora Axel eram os comandantes de zona da maré. Você pode me contar mais sobre os Pokémons de cada lado? Perguntou Axel. Claro. O lado norte e o lado sul são basicamente florestas. O lado leste tem muitas colinas e montanhas e o lado oeste é o mar. Nós enviamos batedores e eles nos informaram o seguinte. No lado norte, você estaria lutando principalmente com Pokémons do tipo grama. Haveria outros tipos de Pokémons como normal, lutador, escuro, psíquico, etc. Mas você estaria lutando principalmente com os Pokémons do tipo grama. Você estaria enfrentando 10 Pokémons de classificação elemental. No lado sul, há principalmente Pokémons do tipo escuro e grama. Há um total de 7 Pokémons de classificação elemental. O lado leste consiste principalmente de Pokémons do tipo pedra e terra. Há um total de 7 Pokémons de nível elemental lá. O lado oeste consiste principalmente de Pokémons do tipo água e gelo. Há um total de 6 Pokémons de nível elemental. Observe que o número de Pokémon de nível elemental mencionados em cada lado pode ser maior do que o previsto. Então, faça sua escolha, perguntou Salan. Axel pensou por algum tempo e então disse, eu ficaria pelo lado norte. Você pode explicar o motivo? Eu tenho Beedrill e Nidorino que são de nível elemental. Eu também tenho um Charizard. Eu também tenho 4 Pokémons de nível elemental. Isso significa que eu tenho o maior número de Pokémons de nível elemental comparado aos outros. Então, eu deveria ser ideal para o trabalho, disse Axel. Eu vejo. Tudo bem, você será o comandante da Zona Norte. Todas as informações e suprimentos para aquela área serão dados a você. Há mais alguma coisa? Perguntou o prefeito. Não, está tudo bem. Tudo bem, a base para a Zona Norte fica no norte. O Tenente Sam e Troy estariam sob seu comando. Eles o guiariam até a base norte. Que Arceus esteja a seu favor, disse o prefeito. Que Arceus esteja a seu favor também, disse Axel e seguiu os 2 rapazes. Depois que Axel saiu da sala, o prefeito normalmente calmo tremia de raiva e sua presença foi liberada sobre todos eles. Ele então olhou para todos eles com olhos vermelhos furiosos e rugiu, seus idiotas, vocês sabem o que estão fazendo? Vocês realmente ousam questionar as ordens do topo, especialmente em uma situação como essa. Em um estado de emergência, as ordens do topo interno não podem ser violadas. Não importa o que aconteça, suas ordens são sagradas. Você acha que as pessoas lá são bonzinhos? Todos eles têm sangue nas mãos. Eles provavelmente acabaram com a vida de centenas de pessoas e sua decisão pode afetar a vida de milhares, se não milhões. O que você acha que aconteceria quando eles soubessem o que aconteceu aqui hoje? Eu não contei a todos, mas Mark morreu há 3 horas devido à mesma tolice. A liga não seria calma como você pensa. Eles não gostam de pessoas desobedientes. Não se preocupe, senhor. Ninguém aqui é tolo o suficiente para fazer algo assim novamente. Este assunto não será revelado por mais ninguém, disse um dos capitães. Há um Alakazam enviado aqui pela liga. Não sei onde ele está agora, mas tenho 100% de certeza de que ele está olhando para nós. O Pokémon está acima do Rank Rei. Tenho certeza disso. Não sei porque ele não tomou nenhuma atitude agora, mas não haverá uma segunda vez. Capítulo 231. Axel não sabia de todas as coisas que aconteceram na sala depois que ele saiu. Mesmo se soubesse, ele não se importaria. Ele tinha que se preocupar em como deixaria as tropas seguirem alguém tão jovem quanto ele. Era um verdadeiro teste para ele. Os oficiais superiores sabiam sobre a supremacia da liga, mas não a classe média e comum e outras pessoas. Eles achavam que o mundo era um tom de branco e preto. Eles achavam que o mundo girava em torno deles e que era dever da liga protegê-los e prover as necessidades diárias. Mas eles tinham esquecido qual era realmente o trabalho inicial da liga. Nos tempos antigos, em vez de ter uma única região, havia muitos reinos dentro da região. Esses reinos travavam guerra contra eles por supremacia, território, pessoas e recursos. A maré Pokémon também existia naquela época. A maré Pokémon naquela época era mais perigosa do que hoje. Um reino inteiro desapareceria após uma maré em grande escala. Os Pokémons antigos eram muito mais fortes do que os Pokémons de hoje. Devido à queda dos reinos e da população humana, eles decidiram formar uma região e fazer uma aliança. Kanto foi o primeiro a fazer isso e a aliança foi chamada de Liga. Como Kanto foi o primeiro, a sede da Liga hoje também ficava na região de Kanto. Sim, a Liga era separada das regiões. Era uma organização independente. Lentamente, eles começaram a travar guerra contra os Pokémons e começaram a ganhar suas terras de volta. Ao longo de milhares de anos, a Liga conseguiu atingir sua posição atual. Com seu poder crescente, tornou-se um gigante que todos admiravam.
A Liga, depois de se tornar um corpo governante, ainda manteve seu objetivo de preservar a humanidade. Mas várias mortes ao longo do tempo os anestesiaram para as mortes de pessoas. Agora, eles tentariam diminuir o número de mortes o máximo possível. Era impossível reduzir esse número a zero. Só havia duas maneiras de acabar com a maré Pokémon. A primeira era matar todos os Pokémon deste mundo e a segunda era controlar todos os Pokémon deste mundo. Ambas as formas eram impossíveis de realizar. A população de Pokémons era muito maior do que a de humanos. A população total de Pokémons não podia ser contabilizada, pois havia vários lugares em que os humanos não pisaram. Mesmo que por alguma sorte eles conseguissem matar todos os Pokémons, seria um desastre. Os humanos são dependentes de Pokémon desde tempos imemoriais. Hoje em dia, toda atividade e negócio tem a inferência de Pokémons. Matar todos os Pokémons significava amputar as mãos e os pés de um humano. Controlar todos os Pokémons também era uma noção impossível. Os Pokémons lendários e místicos não eram uma piada. Eles estavam em um nível diferente juntos. Os humanos tinham feito armas para sua proteção, mas mesmo essas armas não teriam nenhum efeito sobre eles. Cadetes, capitão, tenente, comandante de zona e finalmente comandante. Essas eram as patentes dos militares durante a maré Pokémon. Há 20 cadetes que estão sob um sargento. Cada capitão lida com 10 sargentos. Há 50 capitães sob um tenente, 3 tenentes sob um comandante de zona e há apenas um comandante. Então, um comandante de zona tinha 31.653 pessoas sob eles. Axel foi escolhido para ser um dos 5 comandantes de zona da cidade. Isso é uma força total de 158 mil, pois havia 5 mil soldados a menos na zona central. Essas eram as fileiras dos militares em uma cidade pequena. As fileiras reais dos militares eram enormes. Havia até generais, majores generais e marechais de campo. Axel estava seguindo 2 dos 3 tenentes de sua zona. O terceiro tenente tinha que ficar permanentemente estacionado na zona se houvesse algum problema. Eles finalmente chegaram ao acampamento da Zona Norte. O prédio tinha altura normal, mas era grande. Axel também podia ver um grande campo de treinamento anexo ao prédio. Ele tinha visto tais estruturas em sua cidade natal. Não havia muita diferença entre elas. Ele caminhou em direção ao prédio. Sam e Troy o apresentaram ao terceiro tenente chamado Hector. Ele era um homem de meia idade com músculos fortes e uma boa altura. Ele tinha peito largo, barba e um bigode grande. Quando Axel se apresentou a Hector, o tenente entrou em estado de choque ao ouvir isso. Um comandante de zona era responsável pelas vidas de 30 mil pessoas, excluindo civis. Como a Liga pode dar a um garoto tal autoridade quando ele não tinha experiência alguma? No entanto, Hector também podia sentir que Axel não era uma criança simples. Ele também havia desbloqueado sua aura e podia sentir que o próprio Axel era forte. Ele imediatamente saudou Axel com a postura adequada e disse: "Comandante de zona Axel, eu sou Hector, um tenente da 70ª Infantaria e me apresentando para o serviço." Pela primeira vez hoje, Axel ficou surpreso com a atitude desse tenente. Ele esperava que Hector o desrespeitasse abertamente ou até mesmo discordasse, mas Hector apenas seguiu a ordem da Liga como deveria. À vontade, tenente. Antes de conhecer os outros, quero saber todas as informações que você tem sobre a base norte. Sim, senhor. As informações estão no computador dentro do prédio. Por favor, sinta-se à vontade para dar uma olhada. Axel assentiu e foi olhar as informações sobre a base norte. Ele primeiro queria olhar o número de soldados sob seu comando e suas especialidades. Ele também queria saber quantos deles tinham pokémons de classificação elemental. Hector, chame os soldados sob meu comando depois de 1 hora. Não, esqueça isso. Chame todos os soldados que pelo menos tenham um pokémon de nível elemental. Troy, eu também quero as plantas da base norte, os prédios, linhas de esgoto, estradas, lojas, o que você quiser. Eu também quero o mapa topográfico das áreas ao redor do muro norte. Traga-os para mim em 15 minutos para que eu possa entendê-los antes da chegada deles. Agora vá. Sim, comandante da zona. Capítulo 232. Axel começou a planejar sua próxima ação. Primeiro, ele precisava intimidar suas tropas. Ele queria que eles os respeitassem e seguissem sua ordem à risca. Se ele não conseguisse, a Zona Norte não resistiria. Segundo, ele precisava planejar a guerra. Ele tinha apenas 10 dias antes da maré começar. Pode parecer muito tempo, mas na verdade não era. Ele nem sabia como eles lutavam contra a maré Pokémon. Sam estava ao seu lado enquanto Axel folheava os detalhes de suas tropas. Durante o tempo de maré, até mesmo treinadores normais se juntavam à batalha. Eles recebiam as patentes de cadetes. Eles tinham a opção de não se juntar à maré. Se um cadete militar, não o treinador normal, tivesse pelo menos um Pokémon raro classificado, então eles seriam promovidos a sargento. Um sargento que tivesse 6 Pokémon raros seria promovido a capitão. Um capitão com pelo menos um Pokémon de classificação elemental seria promovido a tenente. No entanto, é aqui que o requisito começa a ficar difícil. Ter um Pokémon de classificação elemental era apenas um dos requisitos. O dito capitão deveria estar servindo ao exército por pelo menos 5 anos. A lealdade do capitão também era cuidadosamente verificada antes de ser promovido a tenente. O tenente estava em uma posição de poder. A Liga não daria tal posição após checá-los. Logo 1 hora se passou. Axel agora podia ver 9 pessoas dentro da sala, exceto ele. Hector, pensei que só havia 6 soldados, incluindo os tenentes que tinham pokémons de nível elemental. Por que são 9? Senhor, essas 3 pessoas são especiais. Pensei que o senhor também precisaria dos serviços delas. Explique quem são eles? Enquanto isso, outros soldados, exceto os tenentes, ficaram surpresos. Por que o tenente Hector estava se reportando a uma criança? Primeiro de tudo, temos a senhorita Dory. Ela tinha um bom conhecimento sobre os pokémons, seus tipos e seus movimentos. Achei que ela seria útil. Ela também é especialista em tipos terrestres.
Quanto ao segundo, temos o Sr. Dorton. Ele é um especialista em cura e um pesquisador. Embora ele tenha apenas pokémons raros, seus poderes de cura nos salvaram mais do que podemos contar na maré anterior. Ele também é um pesquisador, então seu conhecimento sobre os pokémons é vasto. Por fim, temos a Cheetah. Ela é sua secretária e ajudaria você com tarefas diversas. Axel assentiu com a cabeça e disse, sua percepção é apreciada. Agora, todos vocês devem estar se perguntando como eu realmente estou. Não se preocupe, vou estourar sua bolha. Meu nome é Axel Blaze e sou o novo comandante de zona da Base Norte. De repente, os soldados dentro da sala começaram a murmurar. Finalmente, um dos capitães não aguentou e disse, Senhor, peço desculpas por ser rude, mas você é uma criança. Não quero jogar minha vida para uma criança que nem sabe nada sobre a maré Pokémon. Qual é seu nome e patente de soldado? Aron, sou capitão da 70ª Infantaria de Canto. Ok, Aron e todos vocês. Vocês devem estar pensando o que está acontecendo aqui? Por que um garoto se tornou seu líder e por que ele tem o direito de ditar regras para vocês? Tudo o que posso dizer é que é uma decisão da Liga e, como soldados, é seu dever seguir a ordem da Liga. Expressar suas opiniões durante o período de maré Pokémon seria desastroso. Teríamos mais baixas se você fizesse isso. Então, até a maré baixar, você teria que me suportar. Sei que alguns de vocês têm dúvidas sobre minha habilidade e qualificação, mas não me importo com isso. Fui nomeado pela Liga como seu chefe e espero que você siga meu comando no mínimo. Até mesmo algumas das minhas ordens pouco ortodoxas devem ser seguidas, disse Axel. Ele estava ficando cansado de dizer a mesma coisa para todo mundo. Por que eles eram tão estúpidos? Porque todos não podem ser como Hector. Agora, Hector me apresenta essas pessoas. Quem são elas? Sim, senhor. Esta é Mary. Ela é uma especialista em fogo em nosso grupo e este é seu marido Kanye. Ele é um especialista do tipo lutador. Finalmente temos Alan. Ele é um especialista do tipo fantasma. Axel moveu os olhos para todos. Esse seria seu time para a maré Pokémon. Ele queria ter certeza dos pontos fortes e fracos de todos. Prazer em conhecer todos vocês. A razão pela qual chamei todos vocês aqui é para me apresentar, e também para fazer algumas perguntas. Primeiro de tudo, qual era a estratégia que você havia planejado antes de eu me tornar o comandante da zona? Sam andou até Axel e disse, Senhor, a estratégia é basicamente usar a vantagem do tipo Pokémon na batalha. Como um Pokémon do tipo fogo seria usado para um tipo grama. Isso foi usado pelo último comandante de zona também. Mais alguma coisa além disso? Perguntou Axel. Não, senhor. Os militares vêm usando essa estratégia há muito tempo e nós conquistamos muitas vitórias, disse Sam. Alguém aqui é estrategista? Perguntou Axel. A sala ficou em silêncio, mas Dory levantou a mão e disse, eu tenho conhecimento sobre os Pokémons, sua força, fraqueza e sua natureza. Poderia ser usado para fazer uma estratégia. Eu me formei na Escola de Tecnologia Pokémon. Axel já tinha ouvido falar sobre a tecnologia Pokémon antes. Era uma escola criada pela Elite 4. O objetivo deles era conceder conhecimento básico sobre os Pokémons e a vida selvagem para que os jovens treinadores pudessem ter uma chance de sobrevivência na natureza. Eles ensinavam apenas conhecimentos básicos para a maioria e estudos aprofundados eram feitos apenas para aqueles que já haviam se formado e queriam escolher uma digitação específica para a especialização. Capítulo 233. Dory tinha apenas se formado em tecnologia Pokémon. Ela não tinha escolhido sua especialização. Ela sabia sobre a natureza e fraqueza dos Pokémon, mas não tinha conhecimento profundo sobre isso. Então, não temos um estrategista. Tudo bem. Então temos conhecimento sobre o tipo de Pokémon que enfrentaríamos? Hector deu um passo à frente e disse, de acordo com nosso conhecimento, os Pokémon do tipo grama, do tipo normal, do tipo inseto, do tipo voador, do tipo lutador e alguns do tipo psíquico e venenoso são os mais prováveis que podem nos atacar. Poder? Você está baseando isso em poder? Sabemos o nome exato do Pokémon que nos atacaria? Não, senhor, essa informação seria revelada apenas 2 dias antes da maré, disse Hector novamente. Senhor, sabemos sobre o tipo de Pokémon que enfrentaríamos. Poderíamos simplesmente usar a vantagem do tipo para dominá-los. Não acho que devêssemos perder nosso tempo sabendo o nome exato do Pokémon. Os militares têm feito isso há anos e tem sido um plano bem-sucedido, disse Kanye. Ele queria que o comandante da zona soubesse que eles já estavam preparados para isso. Bang! Axel bateu a cabeça na mesa com tanta força que a mesa quebrou. Ver o comandante deles batendo a cabeça na mesa deixou todos surpresos e com medo. Senhor, está tudo bem? Perguntou Mary. Sim, está tudo bem, disse Axel. Ele não sabia o que diabos ele iria fazer com suas tropas. Eles não implicavam nenhuma estratégia. A Cheetah, ligue para laboratório no meu telefone e depois me dê, disse Axel. A Cheetah sentiu e discou o número. Trinca, 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 tring, tring, kachak. Olá, olá. É a Daisy? Oi, é o Axel. Sim, Daisy. O que você está fazendo no laboratório do seu avô? Hehe, estou olhando novos Pokémons que surgiram agora. Sério? Onde está Ok? O vovô acabou de sair com seu Charizard. Não sei para onde. Ok. Então seu pai está aí? Não, o papai está ocupado com a mamãe e o Gary. Eles não me dão tempo agora. Suspiro. Gary? Ah, sim, Gary é meu irmão mais novo. Sério? Como ele está? Ele sempre chora. Daisy, o que você está fazendo no telefone? Perguntou Daisy. Estou falando com Axel, tio. Me passe o telefone agora, disse a voz. Não. Ah, eu lembro. Sua mãe acabou de fazer o bolo de baunilha e queria comê-lo agora mesmo, disse a voz. Daisy não disse mais nada. Ela deu o telefone para o homem e saiu correndo a toda velocidade. Alô, aqui é o Axel? Sim. Oi. Eu queria falar com você há muito tempo.
meu nome é Red. Esta foi a primeira vez que Axel falou com Red, o protagonista do jogo. Ele ficou emocionado em conhecê-lo. O que você está fazendo aqui? Pensei que você estivesse desafiando academias do mundo todo, perguntou Axel. Eu desisti disso. Ser um mestre Pokémon não é uma tarefa fácil. Parece que não tenho isso em mim. Estou aqui porque minha esposa está grávida de 6 meses agora. Então Ash vai nascer e Gary já nasceu. Seria legal ver esses dois quando eles crescerem, pensou Axel. Então, por que você ligou para a Ok no laboratório? Você não tem um número pessoal dele? Perguntou Red. Não, acabei de trocar de telefone e o número foi excluído. Precisa de alguma coisa? Ok disse que você estava no meio de uma maré de Pokémon. Você vê. E então Axel contou tudo para Red. Enquanto isso, Alon falou, Senhor, você está compartilhando informações com uma pessoa não envolvida. Você não pode fazer isso. É contra a lei. Se você começar a fazer isso, seremos obrigados a derrubá-lo e você enfrentará sérias consequências. Red e Axel pararam a conversa. Era de se esperar que Red ficasse bravo, mas ele simplesmente começou a rir histericamente. Parece que sua posição ainda não foi mantida em suas tropas. Eu sugeriria que você os fizesse perceber quem você realmente é. Se você tentar procrastinar essas coisas, suas tropas cairão. Colocar seus soldados em ordem é a coisa mais básica a se fazer, disse Red. Esperem um minuto, disse Axel e olhou para 8 deles. Surgir. De repente, Shedinja saiu da sombra de Axel. A entrada de Shedinja foi tão repentina que todos na sala ficaram perplexos. Eles nem sentiram esse Pokémon. Os olhos de Shedinja mudaram de cor e então todos começaram a se ajoelhar no chão. Ninguém foi isento disso, exceto Axel. Era gravidade. Shedinja apenas usou gravidade para torná-los difíceis de suportar. Alon começou a se arrepender de sua decisão de falar. Todos estavam olhando para Alon com olhos injetados de sangue. Eles tinham subestimado duramente seu líder. Este Pokémon de Axel era mais poderoso do que qualquer um de seus Pokémons de classificação elemental. Eles podiam sentir isso. Então, você resolveu o problema? Perguntou Red. Sim, não haveria problema agora. Ótimo. Então, o que você queria perguntar ao Axel? Acabei de saber que os militares não usam nenhuma estratégia para lutar contra uma maré de Pokémon. Isso é realmente verdade? Sim, até onde eu sei, os militares apenas deixam seus soldados lutarem de frente. Eles não têm esse tipo de estratégia que você pode estar pensando. O melhor que eles fazem é lutar com uma vantagem de tipo. Mas por que isso? Por que não usar uma boa estratégia que possa diminuir as baixas? Capítulo 234. Axel, você esqueceu o quão primitivo nosso mundo realmente é. O conceito de escolas existe há apenas 50 anos e elas são muito caras. A maioria das pessoas neste mundo não tem dinheiro para mandar seus filhos para a escola. Como só se passaram 50 anos, elas não entendem o valor disso. Eles acham que obter seus Pokémon e se alistar no exército lhes daria mais benefícios do que aprender sobre os Pokémons e estratégias. É assim que o mundo tem funcionado. Nem mesmo o exército os força a ter qualquer conhecimento sobre estratégia. Somente pessoas em um nível geral são obrigadas a conhecer estratégias simples e sobre a biologia de Pokémon. Isso é necessário já que general é uma alta posição nas Forças Armadas? Eles devem passar por um exame onde seriam testados por seu conhecimento e seu poder pessoal. Axel perguntou novamente. Então, os escalões mais baixos do exército são apenas escudos de carne e tropas de sacrifício? A função deles é apenas defender a fronteira com suas vidas? De certa forma você está certo. Eles são um tipo de escudo de carne. Os sobreviventes recebem algum conhecimento sobre seus Pokémons. Com seus méritos eles podem subir de nível e aprender mais sobre isso se quiserem, respondeu Red. Chega! Você acha que nós, pessoas, somos apenas escudos de carne e fomos projetados para ser sacrificados? O membro da Escola de Tecnologia Pokémon esteve em todo o mundo e alguns dos principais membros da região de Kanto são de lá. Existem muitos institutos que têm várias pessoas nas Forças Armadas também. Não acho que a Liga seja estúpida o suficiente para irritar todos eles de uma vez. Você é apenas um caipira que está tentando se exibir e se mostrar superior a todos os outros. Você acha que a Liga dispensaria os graduados dos institutos de elite e daria a eles ordens de baixo nível como essa? Isso é muita ostentação de vocês dois. Essa era Dory que estava se inflamando. Ela era uma legítima graduada da Escola Tecnologia Pokémon. Ela tinha seu orgulho. Red dizendo que ela era apenas um escudo de carne de baixo nível tocou seu orgulho e ultrapassou o limite. Todos agora estavam olhando para Dory. Eles já sabiam que Axel tinha personalidade para perder a paciência e puni-los. Dory não se importava com isso. Ela lutaria contra qualquer um se tocassem em seu orgulho. Red e Axel olharam para ela por algum tempo. Todos pensaram que ela seria punida agora, mas não foi o caso. Red e Axel começaram a rir segurando a barriga. A risada continuou por alguns minutos. O rosto de Dory estava vermelho de raiva e vergonha. Se Dory soubesse que estava falando com o antigo campeão Red, ela teria mijado nas calças. Sim, eu te considero um escudo de carne e um desperdício do meu tempo. Não me importa se você é de alguma academia ou algo assim. Você tem alguns subordinados interessantes, Axel. Você tem alguma outra pergunta? Axel ligou para Lacazon e disse para ele criar uma barreira à prova de som. Ele não queria que outros o perturbassem novamente. Sim, posso usar algumas das novas estratégias que tenho em mente? Os militares não se importariam, não é? Axel, você é o comandante da zona e é seu direito e dever fazer qualquer coisa para sobreviver. Lembre-se de que você foi enviado para lá para aprender sobre o mundo cruel e sobreviver. Os militares não se importariam e se você tiver bons resultados, eles podem até recompensá-lo por isso. Se houver algum contratempo, nós cuidaremos deles. Você não precisa se preocupar com isso, disse Red. Sim, eu vi o Alakazam de Ok. Oh, você o reconheceu.
Sim, ele foi enviado para lá para que nada de ruim acontecesse com você. Mas lembre-se, Axel, ele está lá apenas para proteger você, não seus pokémons. Então pise com cuidado. Sim, eu entendo, Red. Tudo bem, Axel. Eu tenho que ir. Você pode me ligar a qualquer hora se precisar de alguma coisa, disse Red. Espere, preciso te perguntar mais uma coisa. Você tem muitas perguntas, Axel. Pergunte. Acabei de saber sobre a realidade da Liga agora. No começo pensei que tudo era apenas branco e preto, mas agora parece que a Liga consideraria as pessoas apenas como escudos de carne. Só não sei como isso me afetaria a longo prazo. Axel, este é o mundo real. Cada um está por si. A Liga age assim porque não é formada para tomar conta de todos os treinadores e soldados. Ela está lá para proteger a humanidade da extinção. Você não sabe o impacto de uma guerra, Axel. Você só ouviu falar sobre a contagem de mortes em uma maré Pokémon. Os Pokémon em uma maré Pokémon eram muito cruéis. Você via as mãos e os pés do seu soldado arrancados pelos Pokémon, seus intestinos jogados no chão. Não é uma visão que todos poderiam lidar e o líder é o mais afetado. Axel, você foi enviado para lá para treinar sua mentalidade. Eu sugeriria que você meditasse em sua aura, porque você estaria muito longe se não o fizesse. Blue e eu mudamos muito depois da nossa primeira maré Pokémon. Sério? O que aconteceu? Blue era muito alegre antes. Ele era travesso como Daisy agora. Ele agora é frio, maduro e escuro. É isso que uma maré faz com você. Você perde o senso de humanidade depois de experimentar sua primeira maré. Eu também mudei muito. Vejo minhas fotos antigas e fico surpreso. Eu era realmente assim? O que eu quero te dizer é para manter sua humanidade. Lembre-se de que mesmo que todos morram em suas tropas, você não precisa arcar com todas as responsabilidades. Você ainda tem sua família, Ok, eu e Blue. Lembre-se disso. Obrigado pelo discurso motivacional. Foi um prazer. Acabei de lhe contar o que o professor me disse antes da minha maré. A propósito, você está esperando um menino ou uma menina? É um menino. A Lacazon acabou de confirmar. Então, que nome você vai dar a ele? Mas ainda não decidimos. Acho que você deveria chamá-lo de Ash. Ash Ketchum. Haha, esse é um bom nome. Vou pensar sobre isso. Capítulo 235. Axel pensou que começou a vagar depois que Red desligou o telefone. Ele tinha muito o que fazer nesses 10 dias. Enquanto isso, a Lacazon removeu a barreira do som. Senhor, está tudo bem? Perguntou Hector. Sim. Essa ligação me deu muitas coisas para pensar. Agora vamos começar com o assunto em questão. Posso saber quais pokémons estão concentrados no raio de 10 km da base norte? Perguntou Axel. Sim, senhor. Normalmente há tipo grama, tipo normal, tipo inseto, tipo voador, tipo lutador, e alguns tipos psíquicos, tipo venenoso, tipo escuro e tipo fantasma. Você também quer saber os nomes específicos dos Pokémon? Perguntou Dorton. Ele era um pesquisador e tinha um bom conhecimento nessas áreas. Sim, eu quero os nomes deles e também os números deles para criar uma estratégia. Afinal, pokémons do tipo voador não lutariam de forma similar a pokémons terrestres e pokémons que poderiam ir para o subterrâneo. Mas senhor, só saberíamos a informação precisa 2 dias antes da maré. O que podemos lhe dizer agora são os pokémons que vivem perto da base norte. Isso seria o suficiente por enquanto. Também perguntei sobre a concentração de pokémon na área. Isso me ajudaria a calcular que tipo de pokémon atacaria apenas durante a maré. Você estaria preparado antes que a informação real chegasse. Com o conhecimento de Dory e Dorton, nós planejaríamos uma estratégia para cada um deles. Isso seria muito efetivo e não perderíamos mais de nossas tropas. Todos eles estavam em dúvida sobre essa nova estratégia do novo comandante de zona. Deve-se lembrar que faltavam apenas 10 dias para a maré. Fazer novas mudanças com as quais todos não estavam familiarizados pode ser desastroso. No entanto, depois de pensar por algum tempo, todos concordaram. Salvaria muitas vidas e parecia factível, exceto para uma pessoa. Não acho que funcionaria, disse Dorton. Por que você está dizendo isso? Eu sei que é uma estratégia nova, mas parece factível. Se isso pode salvar as vidas de nossos soldados, por que não tentamos? Perguntou Sam. Sam, deixe o homem falar. Então, por que você acha que não daria certo, Dorton? São as tropas, senhor. Ah, sim, as tropas. Como posso esquecer das tropas? Disse Axel. Senhor, não entendo. O que quer dizer com isso? Perguntou Sam. Dorton, por que você não explica a eles o seu motivo? Sim, senhor, o problema são as tropas. Mesmo se fizermos uma estratégia sobre cada Pokémon lá fora, os soldados não têm conhecimento algum para executá-la. Eles não estudaram em suas vidas. Eles são analfabetos. Então, ensiná-los sobre todos os Pokémon seria apenas uma perda de tempo em 10 dias. Houve silêncio na sala. Kanto sozinha tinha 151 Pokémons e esta cidade fica perto de Johto, então haveria alguns Pokémons Johto também. Como eles vão ensinar aos soldados que são analfabetos cerca de 200 tipos de Pokémons em tão pouco tempo? Então o que podemos fazer? Suspirou Dory. Quando eles achavam que a estratégia funcionaria, ela fracassou imediatamente. Nós nos dividiríamos e concordaríamos. Os soldados não precisam saber os detalhes de todos os Pokémon. Primeiro, nós determinaríamos quais Pokémons enfrentaríamos em qual parte da Zona Norte, disse Axel. Senhor, antes de você chegar, eu já havia coletado dados sobre quais Pokémon seriam mais prevalentes em quais áreas, disse Dory com um sorriso. A base norte era grande. Se uma cidade pudesse abrigar mais de 100 mil soldados e milhões de cidadãos, então ela obviamente seria grande. Então, mesmo na base norte, haveria Pokémon específicos em áreas específicas. Bom trabalho. Então nós contaríamos a eles os detalhes desses tipos específicos de Pokémons na área onde eles estão posicionados. Eles também teriam que saber sobre Pokémons comuns como a linha PJ, a linha Spearow, etc. Isso nos ajudaria muito. Por exemplo, Dory, o que você pode me dizer sobre a linha Spearow?
Spearow é um Pokémon do tipo normal voador. Sua fraqueza é pedra, gelo e elétrico. Spearow faz sons altos quando ataca. O som pode ser ouvido a 1 km de distância. É usado para avisar os outros quando está em perigo. Eles vêm em grupos. Spearow e Fearow nunca estão sozinhos. Eles também podem voar em alta velocidade e altura. Embora sua velocidade não seja tão rápida quanto a da linha Pidgey, eles são Pokémons aviários. Eles têm alto ataque e velocidade. No entanto, sua defesa é muito baixa. Dory deu detalhes completos sobre a linha de Spearow. Certo. Então, já que eles vêm em grupos, devemos estar preparados com os nossos. Ninguém estaria lutando contra um Spearow sozinho. Eles fazem barulhos altos à distância. Então, podemos ter bastante tempo para estarmos preparados com grupos de Spearow e Fearow. Já que eles têm baixa defesa, devemos capitalizar isso. Dory, faça uma lista de Pokémon que enfrentaríamos com base nas áreas. Também quero saber sobre outros tipos de Pokémon, como tipo fogo ou tipo escuro. Embora possam ser pequenos em número, enfrentaríamos um grande desastre se não nos preparássemos para eles. Dory assentiu com a cabeça. E os Pokémon do tipo fantasma à noite? Pokémon do tipo fantasma nessas partes da região são raros, mas devemos estar enfrentando alguns deles à noite. O número deles pode não ser muito alto, mas Gengar, Misdreavus, Sableye e Dusclops podem aparecer, disse Tori dessa vez. Teríamos que nos preparar para isso também. Ver se temos algum especialista do tipo escuro ou algum treinador que treine em movimentos do tipo escuro. Pokémon do tipo fantasma podem ser um incômodo de lidar. Enfrentar um Pokémon do tipo fantasma à noite era um pesadelo. Eles são muito sorrateiros e astutos. Eles também eram Pokémons muito poderosos e experientes. Axel sentiu dor de cabeça ao pensar neles. Há também armadilhas sobre as quais eu quero falar com vocês. Eu sei que vocês não usaram armadilhas antes, mas eu quero mudar isso. Eu acredito que usando as armadilhas nós poderíamos causar muito dano, disse Axel. O que o senhor quer dizer com armadilhas?